Então, gente, esse aqui é o vídeo que é a sequência daquele outro vídeo que tem lá no canal, que é o breve resumo da história de Israel. Esse vídeo ele foi gravado há cerca de um ano e nesse vídeo eu falei que eu ia passar uma série de vídeos que fosse contar a história da igreja cristã, sendo que aquele vídeo, o breve resumo, é o vídeo introdutório. Ele vai contar a história do povo de Israel no Antigo Testamento, até o nascimento de Jesus. Então você que está aqui porque você quer assistir a quarta aula do curso de capacitação ministerial, é essa aula, porém você vai ter que primeiro ir lá no outro vídeo, no breve resumo da história de Israel. Você vai ver esse vídeo, que é a introdução, para depois chegar nesse vídeo aqui, que é a história da igreja cristã, que a gente deu essa aula nessas duas partes. O primeiro Israel, depois a história da igreja cristã. Então a história da igreja cristã, nós vamos ver aqui hoje, é a igreja primitiva, média e reformada. Essa igreja primitiva, ela é dividida em duas partes, o período apostólico, que foi logo aquele que seguiu dos apóstolos, e o período patrístico, que foram os primeiros pais da igreja. Então, do ano 1 ao ano 33, a gente vai ver que a época é o do domínio do Império Romano. E é o período da vida de Jesus, é a vida, a morte, a ressurreição, o ministério de Jesus, até o ano 33. E os imperadores da época é o Augusto e o Tibério, os imperadores romanos. E aí a gente entra, Jesus morre, ressuscita, a gente entra no período do ano 34 ao 49. Esse período de 34 a 49 é o período da conversão tanto de Paulo, que foi em 37 DC, quanto dos judeus da diáspora. São aqueles judeus que estavam dispersos daquele período pós-exílio, depois do exílio, da invasão da Babilônia, em que os judeus foram dispersos por conta do exílio. Então esses dispersos, judeus dispersos, eles começam a se converter nessa época. É também o período das primeiras viagens de Paulo, entre 45 e 49. E é o período em que vai acontecer o primeiro concílio, que é aquele concílio em Jerusalém, que está lá em Atos 15. E quais são os imperadores romanos dessa época? Calígula e Cláudio. E o terceiro período. Esse período aqui é o período em que começam as primeiras comunidades cristãs, de 34 a 49. Já o período de 49 a 62 já são as comunidades paulinas que vão estar se formando. Paulo que se converteu aqui nesse período em 37. Então começa as primeiras viagens aqui nesse período anterior e agora aqui nesse período ele começa a fundar as comunidades paulinas. Então são as segunda e terceira viagens de Paulo. Esse período é o período do imperador Nero, que vai de 54 a 68. Então é um período muito complicado para os cristãos. Ele é um perseguidor implacável, tirano. Dizem que ele executou a própria mãe. E o que acontece? Nero bota fogo em Roma e joga a culpa nos cristãos. Então os cristãos eles começam a ser muito perseguidos nessa época. E aí a gente entra no período do ano de 62 a 70. É o período que inicia a expansão do cristianismo, que vai até 90 na verdade. Então é um período que o cristianismo ele começa a se expandir. É a época do martírio de Tiago e Paulo, que são decapitados, e a época do martírio de Pedro, que diz a tradição que foi crucificado de cabeça para baixo. Nesse período também é o período em que acontece a destruição do templo pelo general Tito. O que acontece? Há uma guerra, os judeus se rebelam e aí, como consequência disso, esse general romano ele vai destruir o templo no ano 70. E o que acontece? O primeiro evangelho é escrito nesse período. O primeiro evangelho, mais ou menos no ano 65, ele vai ser escrito, que é o evangelho de Marcos. Nessa época, é a época que os cristãos eles estão saindo do judaísmo para entrar no cristianismo mesmo, porque o cristianismo ele era considerado, como a gente viu no vídeo anterior, uma seita judaica, que era o nazireu. E aí agora ele começa realmente a se estabelecer enquanto religião, aqui nesse período. E aí a gente entra de 71
a 90. Nesse período, a perseguição aos cristãos ela vai ser além de Roma, não só em Roma. Antes era só em Roma. Agora essa perseguição ela vai aumentando e ela vai ficando além de Roma. É a época de Timóteo, Tito e Lucas. Quais são os imperadores romanos? Vespasiano e Tito. Esse Tito que se tornou imperador é aquele que havia destruído o templo. Nesse período são escritos o Evangelho de Mateus e Lucas, de 71 a 90. E aí a gente entra de 91 a 100. Então, essa perseguição, ela é intensificada. O cristianismo ele vai se expandir, ele vai se espalhar na Ásia também. E o outro imperador, o imperador da época, que é de 96 a 117, que é o imperador Domiciano, ele vai se proclamar Deus. E nesse período aqui também acontece um concílio, o concílio judaico de Jâmnia. E aí nesse concílio é que eles vão estabelecer o cânon judaico do Antigo Testamento, que vão recusar 7 livros que tinham no Antigo Testamento. E aí a gente entra no período patrístico. Esse período patrístico, ele é o período a partir do ano 100. Então, do ano 100 ao ano 135, quais são os imperadores romanos? Continua o Domiciano e o imperador Trajano. Nessa época, a perseguição aumenta mais ainda. Ser cristão passa a ser crime. No ano 112 depois de Cristo, isso é declarado um crime. Você se declarar cristão é um crime contra o império. E nesse período vai acontecer outra revolta judia, vai acontecer a segunda revolta dos judeus contra o Império Romano. E aí, que vai durar de 132 a 135. Nesse período, os judeus eles são massacrados pelos romanos. São várias revoltas que se sucedem até chegar à Segunda Guerra. Esse período é o período do martírio de Simeão, que é um bispo de Jerusalém, e de Inácio, que é um bispo de Antioquia. Eles vão ser mortos e nesse período os cristãos eles vão ser dispersos. A igreja em Jerusalém, lá em Jerusalém em si, ela vai ser praticamente extinta. Os cristãos eles vão ficar super dispersos por causa dessa perseguição. Nesse período também, do ano 100 ao ano 135, é que é composto o cânon do Novo Testamento. E além disso, começam a surgir várias heresias nesse período, doutrinas não bíblicas, heresias acerca de Jesus. Então, continuando o ano 100, né? De 160 a 190, o século II em si. Então, a partir de 135 depois de Cristo, começa o gnosticismo. É uma teoria de que Jesus ele não era humano. E outras teorias, o montanismo, que foi no período de 150 DC. Então isso tudo vai surgir aqui nesse século. Além disso, Roma vai se tornar a capital do Império. E além de Roma se tornar a capital do Império Romano, vai virar também o centro do cristianismo. Então vai ser lá em Roma que a partir de Roma que vai surgir todas as questões cristãs, apesar da perseguição. Nessa época, por conta dessas heresias aqui, é que vai surgir o credo apostólico, aquele credo baseado no que os apóstolos nos ensinaram. E nesse período, a igreja cristã ela vai passar a se chamar Igreja Católica, é nesse período do século II. Por que católica? Por causa da palavra grega, que significa universal. Então, eles começam a chamar essa igreja de Igreja Católica. E aí a gente entra já no século III. Então, no ano de 248, o imperador Décio ele vai intensificar a perseguição, mas no ano de 260, o imperador romano Galeno, ele vai publicar algo para acabar com essa perseguição, então vai dar uma pausa. Mas já em 284, vem o imperador Diocleciano, que ele vai promover uma perseguição feroz. Então aquela perseguição ela vai voltar e com mais forte ainda. Por quê? Eles chamam de misantropia. O que é isso?
eles começaram a dizer que todas as catástrofes que estavam acontecendo, terremoto, seca, era tudo por conta dos cristãos não participarem dos jogos, que eram um culto aos deuses romanos. Então era um mal agouro. Por causa dos cristãos, eles tinham um mal agouro, e por conta disso eles intensificaram a perseguição. E aí chega o fim das perseguições. O que acontece? No ano de 311 depois de Cristo, a gente tem três imperadores, três líderes romanos, que é Constantino, Licínio e Galilérico, né? E eles três vão publicar o Edito de Tolerância. O que isso vai dizer? Que eles vão tolerar o cristão desde que eles não se rebelem contra o Império Romano. Em 313, Constantino ele derrota Galilérico, e aí ele só vai ter, quem vai estar no poder? Ele e o Licínio. Eles dois juntos vão publicar um outro edito de Milão. Ele vai reconhecer e legalizar a Igreja Católica como uma religião. Então, nesse aqui, já em 313, eles dois vão oficializar enquanto religião. Além de tolerar, eles reconhecem que é uma religião oficial. Até que no ano 323 depois de Cristo, que a gente tem um único imperador, Constantino. Constantino está no poder sozinho. Ele vai proteger os cristãos. De que maneira? Ele vai tornar agora aquela religião que era reconhecida como religião, ela vai se tornar a religião oficial de Roma. Então, o que acontece com Constantino no poder? Ele oficializa, ou seja, toda pessoa que está ali submetida ao Império Romano, ela tem que se declarar cristã. Então, a conversão, ela passa a ser obrigatória. As pessoas, elas são obrigadas a aceitarem o cristianismo. Nesse período, é o período em que o domingo ele passa a ser o primeiro dia da semana. Nesse período, o próprio Constantino, ele passa a governar até a igreja. Quando ele torna como oficial, ele passa a ter, inclusive, decisões bíblicas e teológicas, porque ele passa a governar até a própria igreja. E nesse período, os inimigos da igreja, eles passam a se tornar os inimigos do império. E aí, a partir daí de 325, os judeus, eles continuam a ser perseguidos pelo império, que eles são judaicos, não são cristãos. E agora eles vão ser, além de ser perseguidos pelo império, eles passam a ser perseguidos pelos próprios cristãos. Então, a partir de 325, a história muda. Então, agora nós vamos falar da igreja medieval. Características dessa igreja, a igreja média, do século I ao século V. E nós vamos ver que nesse período a influência da religião era muito grande. Era uma influência não só espiritual, não era só no sentido do poder religioso, mas também no sentido do poder material. A influência da igreja também era material, porque a igreja era uma fonte de riqueza, uma fonte de poder. A igreja era detentora de grande parte das terras, então era um centro do poder. E esse período desse século I ao V foi um período de feudalismo. Era o sistema dos feudos, tinha os senhores de terra e as pessoas que trabalhavam para esses senhores de terra. E a gente vai ver bispos sendo senhores feudais. E isso é uma das características. Além disso, a gente vai ver que a igreja medieval, ela tinha funções de ordem e paz. Então, as funções do Estado de dar ordem, elas cabiam também à igreja. A administração da justiça, que competia ao clero. Então, o clero ele tinha essa competência e eles julgavam de acordo com o direito canônico. Os padrões éticos, a gente vai ver que os padrões éticos da sociedade eram os padrões cristãos. Então, a maior parte das coisas, do que era certo e errado, era o que era considerado pecado ou não pecado. A gente vai ver que os padrões, eles vão seguir todos esses, os padrões éticos.
Características dessa igreja: tinha a organização clerical, que era como? Tinha um papa, o bispo, o padre e os diáconos. Essa era a hierarquia. Tinha as dioceses, as arquidioceses. Outra característica foi que começaram a surgir, lá por volta de 529, do ano 529, começaram a surgir os monastérios. Então a vida monástica, ela começou a surgir nesse período. E essa vida, a característica dessa vida monástica eram os votos. A pessoa que entrava, o monge, ele tinha que fazer votos. Voto de castidade, voto de pobreza. Então tinha os votos que ele fazia para iniciar, para entrar nessa vida. E foi aí que surgiram ordens religiosas, a partir de por exemplo, São Bento, aí vieram os beneditos, aqueles que entravam, né, nesse mosteiro. Franciscanos, é a ordem dos que entravam no que foi fundado por São Francisco de Assis. Dominicanos, então isso tudo foi surgindo, essas ordens religiosas, elas começaram a surgir nesse período por conta dessa vida monástica. E aí outra característica que a gente vai pegar também, que foi marcante desse período, eram as heresias. O que era considerado heresia? Era tudo que ia de encontro a dogmas católicos. Então, se ia de encontro a algum dogma católico, alguma encíclica papal, por exemplo, então aquilo era considerado herético, qualquer ideia que fosse contra. O Tribunal do Santo Ofício, isso aqui era a Inquisição. Qualquer herético, qualquer herege, alguém que tivesse uma ideia que fosse contrária à autoridade papal, era julgado no Tribunal do Santo Ofício, que eram as Inquisições. E se fosse condenado, era condenado à fogueira. E aí a gente vai falar da Igreja Reformada. Depois desse período da Igreja Média, veio o período das trevas, e a gente vai ver como veio a Reforma. Eu coloquei aqui 1517 a 1648, porque a gente tem que perceber a Reforma não como um movimento, não como algo isolado, mas como um movimento. Então foi um movimento que começou em 1517 e foi até 1648. Então teve um agente, foi preciso um agente para iniciar esse movimento. O agente foi quem? Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele vai pregar 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg. Essas teses ele fez contra alguns dogmas católicos. E isso é baseado nessas teses. Outras pessoas que vieram depois de Lutero criaram os 5 princípios da Reforma. Foram as 5 solas do protestantismo, que foi o que continuou esse movimento. Então, Martinho Lutero, ele foi o agente. No dia 31 de outubro de 1517, ele iniciou esse movimento. E a gente tem que perceber que ele agiu, mas ele foi o agente do início de um movimento, mas outras pessoas já tinham vindo com ideias reformadoras antes dele, que foram os pré-reformadores. Então, pessoas antes de Martinho Lutero já tinham levantado ideias contra dogmas católicos e queriam iniciar um movimento, mas Martinho Lutero teve um êxito. Por quê? Porque quando ele pregou essas teses, existiram fatores, né, políticos, sociais e econômicos que ajudaram, que influenciaram, né, a sociedade toda política e a parte econômica, que era a burguesia, ela influenciou, e a monarquia influenciou para que ele tivesse força. Então deram força ao movimento, que foi o que iniciou o movimento. E eu coloquei aqui 2 exemplos de pré-reformadores, para a gente ter ideia de como eles embasaram Martinho Lutero. Então o primeiro que eu coloquei aqui foi o John Wycliffe. Esse John Wycliffe, ele era um professor, teólogo inglês, e ele era a favor do acesso livre às escrituras, tanto que ele, o John Wycliffe, ele foi o primeiro a traduzir a Bíblia para o inglês, porque a Bíblia era no latim, e ele pegou e traduziu para o inglês.
E baseado nas ideias dele, de John Wycliffe, surgiu John Hus. John Hus pegou as ideias do John Wycliffe e ele iniciou um pequeno movimento contra a Igreja Católica Romana, baseado nas ideias do John Wycliffe. E o que acontece? Ele foi condenado à fogueira. Ele morreu vivo, queimado, porque ele não abriu mão do que ele estava contestando. E isso aconteceu 102 anos antes de Martinho Lutero pregar as teses lá na Catedral de Wittenberg. Tem uma coisa interessante, porque diz que quando ele estava sendo queimado, ele disse assim: hoje vocês queimam um ganso, porque Hus significa ganso. Mas daqui a 100 anos vai surgir um cisne que vocês não vão conseguir calar. Ele falou isso na fogueira, isso foi registrado. O que acontece? Quando Martinho Lutero prega essas teses, isso é 102 anos mais tarde. Então, numa das inquisições, numa das ocasiões em que Martinho Lutero é questionado pela Igreja Católica em relação a essas teses, ele diz que ele é esse cisne ao qual John Hus havia profetizado 100 anos antes. Então isso é um fato interessante. Então, para a gente poder iniciar o estudo da Reforma Protestante, eu coloquei isso aqui só para a gente ter ideia seguinte: por que é reforma? Então a gente vai perceber que a Igreja de Cristo ela tinha uma forma que foi deformada e por isso que precisou de uma reforma, para voltar à forma original. Então a Igreja de Cristo é uma igreja que teve a origem lá em Atos, né, com o Espírito Santo, com a descida do Espírito Santo. E essa igreja, a Igreja Apostólica Patrística, ela vai até o período em que Constantino vai oficializar a igreja, a religião católica, como a religião oficial de Roma. Então, quando o imperador romano Constantino ele se converte ao cristianismo, ele vai oficializar essa religião como a religião de Roma. E isso vai ser lá por volta do ano de 325. Então vai ter o Edito de Constantino no Concílio de Nicéia, junto com o Concílio de Nicéia. Isso vai oficializar a religião. Quando ela é oficializada, o que acontece? Ele vai unir o clero ao Estado. Então a igreja ela vai deixar de ser um organismo estritamente espiritual e ela vai começar a adquirir aqueles fins políticos. Ela vai se tornar um centro de poder estatal, um centro de poder econômico, então não só espiritual, material também. E aí a gente chama esse período de igreja deformada, do século IV ao século XVI. A gente chama de Era das Trevas. Por quê? Algo marcante que aconteceu logo aqui no início, a igreja traduz a Bíblia para o latim e tira o acesso da população. A população não tem mais acesso à escritura, isso fica restrito ao clero. E o clero ele vai ler no latim para o povo, inclusive de costas para o povo. Então, o povo ele não tem mais um acesso direto à Bíblia, por isso que chama de Era das Trevas, porque a Bíblia é a luz, é a palavra. Então é chamado de período das trevas. E aí por isso que veio o período da reforma, né? De conhecereis a verdade vos libertará dessas trevas. Foi o período da luz, da libertação. Então a igreja, ela era o centro do poder civil, religioso, social, político, econômico, todo o poder era a igreja. O acesso ao conhecimento era restrito ao clero ou a uma minoria. Nesse período, a maior parte da população, nesse período até a reforma, a maior parte da população era analfabeta. Então, quase ninguém sabia ler, só o clero tinha acesso à escritura e acesso à educação, né? E uma minoria estabelecida pelo clero. Então, outras características, né? A indulgência. A indulgência era um documento papal que dava o pleno perdão de toda a culpa. Por exemplo, existia o purgatório, existe, né? Para os católicos existe o purgatório, que é um espaço antes do inferno. A pessoa, quando morre, ela vai para o purgatório. Se alguém aqui na Terra fosse até o Papa e soubesse, aquela pessoa ela só
estava na vida de pecado e ela morreu. Então, ela está condenada, porque ela não saiu do pecado. Ela foi para o purgatório. Então, eu aqui na Terra, ir ao Papa e comprar uma indulgência para essa pessoa. Então, eu pagava por esse documento e o Papa fazia um documento assinado por ele aqui na Terra, dizendo que aquela pessoa que já tinha morrido, que estava no purgatório, poderia ser perdoada dos pecados e aquela pessoa ia para o céu em vez de ir para o inferno. Ou a pessoa aqui na Terra que queria continuar na vida de pecado, que sabia que não ia conseguir sair daquela vida de pecado, ela comprava uma indulgência para ela mesma, para quando ela chegar a morrer, ela não ir para o inferno também, porque ela já tinha um documento comprado aqui na Terra. Então a indulgência era isso, porque o Papa, por conta de estar na Bíblia que tudo que ele ligar na Terra vai ser ligado no céu, tudo que desligar na Terra vai ser desligado no céu. Então, baseado nisso, tudo que o Papa assinava dando perdão era perdoado no céu ou no inferno. Outra característica, adoração de relíquias. As pessoas vendiam pedaços da cruz de Cristo, ossos de santos. Então, muitas coisas eram vendidas. O lucro era o principal objetivo da organização religiosa. A corrupção do clero. O clero era imoral. As pessoas que tinham posições eclesiásticas, elas compravam esses cargos eclesiásticos. Não eram pessoas que se sentiam vocacionados e tinham uma vida ministerial, não. Era um pai que queria um bom futuro para o filho e ele já comprava um cargo eclesiástico para ele, porque era bom ser bispo ou padre, porque era o centro do poder. E a igreja, ela era detentora da maior parte das terras. Então, cobrava altos impostos e ela mesma não pagava esses impostos, porque a maior parte das coisas era da igreja. Então, foram muitos abusos nesse período. E aí veio a reforma. Então, coloquei aqui que a reforma, para a gente estudar a reforma, a gente tem que ver os fatores, os princípios e as consequências. Fatores: conflitos políticos. Naquela época eram os monarcas, os reis. Mas mesmo os reis tinham que se submeter ao clero. Então, aí, tudo que ele precisava fazer, ele tinha que pedir autorização ao clero. O clero condenava atitudes do monarca. Então, isso causou uma insatisfação nos monarcas. Então, eles estavam querendo acabar com esse centro do poder da igreja. Isso foi um dos fatores que os monarcas apoiaram Lutero. Outro fator: a burguesia capitalista. Por quê? Era uma sociedade que estava muito grande, os burgueses, e a igreja condenava o lucro, condenava a cobrança de altos juros. Então, eles queriam acabar com isso também, eles queriam tirar a igreja do poder. Então, os burgueses apoiaram esse movimento. E fatores religiosos e morais, que a gente já viu, né? A maior parte dos tribunais eram eclesiásticos. Muitas vezes eles eram julgados de acordo com quem tinha dinheiro para pagar, era comprada a decisão do juiz. O acesso a Deus para as pessoas só podia ser através do clero. Eu só podia me chegar a Deus através do clero, era mediador do clero. Então, muitas posturas que a igreja assumia nesse período, elas não condiziam com o que estava nas escrituras. E aí surgiram dessas teses levantadas, né, por Martinho Lutero, e desse movimento surgiram as 5 solas. As consequências foram as 5 solas. Surgiram 5 princípios essenciais para a Igreja de Cristo, que são o quê? Só pela fé eu posso alcançar a salvação, só por Cristo, só a glória é só a Deus, é Deus que é detentor de toda a glória e poder, só através da Escritura e só através da graça do Espírito Santo que nós podemos ser salvos. Então foram as 5 solas, os princípios do protestantismo, o movimento. E as consequências. A partir do protestantismo, a Bíblia voltou a ser algo que era acessível
a todas as pessoas. O livre acesso voltou. As traduções, a partir do protestantismo, a Bíblia ela começou a ser traduzida para vários idiomas, para que as pessoas pudessem voltar a ter acesso às escrituras. Surgiram algumas igrejas, que foram as igrejas tradicionais, ortodoxas, aquelas originadas a partir desse movimento. Luterana, presbiteriana, anabatista, anglicana. E outra consequência foi a Contra-Reforma. Foi um movimento criado pela Igreja Católica Romana para frear o protestantismo. Duas características principais: as missões jesuíticas e as inquisições, que foram as fogueiras. Então, nesse período morreu muita gente, teve muito confronto. Com as missões jesuíticas, teve muito confronto para impor a religião. Além disso, na Inquisição também morreram muitas pessoas. Então, a importância da reforma para a igreja hoje: a salvação é pela fé em Cristo. Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Então, isso é uma importância que a gente tem que relembrar hoje. A autoridade somente na Bíblia. É preciso crer, mas crer como diz as Escrituras. Em João 7,37 diz isso: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Então é preciso crer, mas crer como dizem as Escrituras. O sacerdócio do crente é universal. Então, na primeira carta de Timóteo, no capítulo 2, Paulo já vai falar para Timóteo que não há mais qualquer mediador entre Deus e os homens, como nos moldes do Antigo Testamento. Já não havia mais aquilo que estava sendo exigido pelo clero. Nós vemos que a vida é pela fé no poder do Espírito Santo, somente a graça, somente pelo Espírito Santo podemos alcançar a santidade. E nós vemos que a igreja ela é um organismo espiritual e não estritamente político, eclesiástico, material. Os fins da igreja são fins espirituais, esses devem ser os fins da igreja. E a gente vê, encerrando essa aula, a gente chega nos dias atuais e a gente vê que hoje a gente acaba de novo se afastando de princípios da reforma. Eu citei aqui 3 movimentos: o neopentecostalismo, que é uma igreja mais antropocêntrica, mais positivista, no sentido de ter artefatos religiosos que também são procurados como meios de alcançar graça e alcançar salvação e santidade. Então, que fala de prosperidade como meio de vida. Aí temos o movimento que é o pseudo-pentecostalismo, que é a hipergraça, é a mesma coisa que a hipergraça, que é algo que foi originado do neopentecostalismo, já é uma nova vertente, já são outras seitas que surgiram do próprio neopentecostalismo. Então, a característica marcante é que elas são exclusivistas. Só a partir disso ou daquilo que se alcança a salvação. Só quem é disso ou daquilo. E, por exemplo, outra característica também, elas são fundamentadas, as doutrinas são fundamentadas em versículos isolados da Bíblia, ou em versículos com partes de versículos, sem o contexto. Então, isso é uma das características marcantes do pseudo-pentecostalismo. E existem os neo-judaizantes, que são igrejas que se dizem cristãs, mas são igrejas muito místicas, cheias de simbolismo, que vão repetir atos do Antigo Testamento, vão repetir ritos judaicos, vão incluir na liturgia cristã e colocando certas condições judaicas, aos moldes do Antigo Testamento. Então, são chamadas de neo-judaizantes. Então, a gente vê afastamento desses princípios da reforma.